Pessoal, nós estamos meditando sobre a vida de José. Nós já vimos que José tratou seu passado com perdão, seu presente com gratidão, seu futuro com esperança. A vida de José se resume a: Deus me fez perdoar, Deus me fez prosperar, Deus vos visitará. E aí eu fiquei me perguntando, qual o fundamento, qual a razão para que um homem tenha um coração perdoador, um coração grato e um coração cheio de esperança como José? Qual é o fundamento, qual é a motivação, qual é a causa destas atitudes? E lendo a história de José, do capítulo 37 ao capítulo 50 do livro de Gênesis, eu entendo que o fundamento está no capítulo 45. No capítulo 45, José se revela aos seus irmãos. Esse momento de revelação, ele aconteceu 22 anos depois daquele fatídico dia em que ele foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. Ele tinha 17 anos de idade e ele então, sendo alvo do ódio, do ciúme, da inveja dos irmãos, é vendido como escravo para o Egito. Ele chega no Egito com 17 anos como escravo e ele trabalha na casa de Potifar como escravo. Ele vai para a prisão e agora ele é um escravo prisioneiro. Aos 30 anos, 13 anos depois, ele interpreta o sonho do rei. O rei se encanta com José, seu conhecimento, sabedoria, sua humildade, e o rei o constitui governador de todo o Egito. Durante 7 anos, José viaja por todo o Egito, arrecadando e guardando sementes. 20% de tudo aquilo que se colhia era guardado em celeiros devidamente construídos e preparados ao redor de cada cidade. E ali foi guardado muitas e muitas e muitas e muitas sementes. Agora no 45, nós já estamos 2 anos no período de fome. Então já se passaram 13 anos de escravidão, 7 anos de fartura, 20, e já está no segundo ano de fome. 22 anos depois, José se reúne numa sala como essa. Ali estão os seus 10 irmãos que o venderam como escravo para o Egito, mais o seu irmão caçula, que não participou disso, que José nem conhecia. E nesse momento, José chega para eles e diz: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Imagine o desespero no coração dos seus irmãos, naquele momento em que esse homem, numa sala fechada, cheio de guardas do lado de fora, chega diante deles e diz: ei, olhem para mim, eu sou José, aquele que vocês venderam. E de repente na mente e no coração de Rúben, de Issacar, de Zebulon, de Naftali, irmãos de José, vem a memória daquele menino preso em correntes, sendo arrastado por uma caravana de midianitas e gritando: por favor, não façam isso comigo, por favor, me socorrem, me ajudem. Ei, Rúben, me ajuda a ajudar, não deixa acontecer isso. E aquele menino some. E agora aquela lembrança, aquele pavor toma conta da mente e do coração dos 10 irmãos de José. Era o momento oportuno para José, com o dedo em riste, olhar nos olhos de cada um deles e humilhá-los, dar uma palavra dura, tratá-los com amargura. Mas não é isso que José faz. José continua e ele diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Como assim não vos entristeçais? Não vos irriteis? Como assim? Claro que eles deveriam estar tristes, claro que eles deveriam se irritar. Eles se fizeram uma coisa horrível contra José. José diz: não se preocupem, não se irritem, não se entristeçam por me haverem vendido para o Egito. E agora olha o que ele diz: porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Novamente, José coloca Deus na frente. O Deus que me fez perdoar, o Deus que me fez prosperar, o Deus que vos visitará, é o Deus que me enviou adiante de vós.
Quarta lição que eu aprendo na vida de José é que José soube se submeter ao governo de Deus na sua vida. Ele soube entender, soube interpretar, soube obedecer esse governo soberano de Deus na sua vida. Por isso ele vai dizer, já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. José soube se submeter ao governo de Deus na sua vida. Mesmo que este governo de Deus lhe custasse 13 anos de escravidão, 13 anos de sofrimento, 13 anos de humilhação, os últimos anos na prisão, mesmo que isso tivesse custado muitas lágrimas, mas José sabia que Deus estava no controle. E ele soube obedecer esse senhorio, esse reinado, este governo de Deus sobre a vida dele. Eu penso, queridos, que a grande diferença, o ponto fulcral do verdadeiro cristão e do ímpio é decidir quem é que governa a sua vida. O cristão, ele é governado por Deus. Não há cristianismo verdadeiro se Deus não é o verdadeiro governador do meu coração. O próprio Cristo, quando estava na terra, ele disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ser cristão é autonegação. Ser cristão é renúncia. Ser cristão é abrir mão da minha vontade, dos meus desejos, do meu governo. É pegar a minha natureza carnal e destruí-la, como diz Paulo. Há uma guerra entre a carne e o espírito. Fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal, para que a natureza espiritual seja vivificada, revestida, fortalecida na sua vida. Ser cristão é ser governado pelo Senhor Jesus. É ser cheio do Espírito Santo na nossa vida. José entendeu isso. E José entendeu, se Deus está no controle de tudo, se Deus é o Senhor da história, se Deus permitiu tudo isso, porque Ele tinha um propósito de me trazer na frente para preservar muitas vidas, como tem acontecido, como é que eu posso agasalhar ódio, ressentimento e mágoa contra meus irmãos por aquilo que eles fizeram? É claro que o que eles fizeram foi mal. José foi franco, ele disse para eles, vocês na verdade intentaram mal contra mim. Vocês tentaram me prejudicar, vamos ser francos, vamos ser honestos. Mas o Deus que está lá em cima transformou o mal de vocês em bem. Não apenas para a conservação da minha vida, mas para a conservação de muitas vidas. Querido, ser cristão, estar debaixo do governo de Deus não significa que a vida será só pastos verdejantes e águas cristalinas. Sabe, estar debaixo do governo de Deus muitas vezes implica em vales apertados, em montanhas ásperas, em caminhos pedregosos, em enfrentamento de adversários e inimigos. O próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Eu passei por isso. Mas tenham bom ânimo. Eu venci.